Olá, este é o seu canal Leitura Mascarada. Hoje estaremos apresentando na série Religiosos, o Alcorão, ou livro sagrado do Islã. E você que quiser e puder ajudar, você pode doar qualquer quantia na chave Pix que está na descrição. E você que não puder ajudar com dinheiro, por favor se inscreva no canal, mas se inscreve agora. Clique no botão de curtir e diga nos comentários qual livro você gostaria de ouvir aqui em nosso canal. Boa leitura! Nissa, as mulheres, revelada em Madina, 176 versículos. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Ó humanos, temei a vosso Senhor, que vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira e de ambos, fez descender inumeráveis homens e mulheres. Temei a Deus, em nome do qual exigis os vossos direitos mútuos e reverenciai os laços de parentesco, porque Deus é vosso observador. Concedei aos órfãos os seus patrimônios, não lhes substituais o bom pelo mal, nem absorvais os seus bens com os vossos, porque isso é um grave delito. Se temerdes ser injustos no trato com os órfãos, podereis desposar 2, 3 ou 4 das que vos aprouver, entre as mulheres. Mas, se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai, então, com uma só, ou conformai-vos com o que tender à mão. Isso é o mais adequado, para evitar que cometais injustiças. Concedei os dotes que pertencem às mulheres, e se for da vontade delas conceder-vos algo, desfrutai-o com bom proveito. Não entregueis aos nécios o vosso patrimônio, cujo manejo Deus vos confiou, mas mantende-os, vesti-os e tratai-os humanamente, dirigindo-vos a eles com benevolência. Custodiai os órfãos, até que cheguem a idades núbeis. Se porventura observardes amadurecimento neles, entregai-lhes, então, os patrimônios. Porém, abstende-vos de consumi-los desperdiçada e apressadamente. Temendo que alcancem a maioridade. Quem for rico, que se abstenha de usá-los. Mas, quem for pobre, que disponha deles com moderação. Aos filhos varões corresponde uma parte do que tenham deixado os seus pais e parentes. Às mulheres também corresponde uma parte do que tenham deixado os pais e parentes, quer seja exígua ou vasta, uma quantia obrigatória. Quando os parentes, que não herdeiros diretos, os órfãos e os necessitados estiverem presente, na partilha da herança, concedei-lhes algo dela e tratai-os humanamente, dirigindo-vos a eles com bondade. Que, os que estão fazendo a partilha, tenham o mesmo temor em suas mentes, como se fossem deixar uma família desamparada atrás de si. Que temam a Deus e digam palavras apropriadas. Porque aqueles que malversarem o patrimônio dos órfãos, introduzirão fogo em suas entranhas e entrarão no Tártaro. Deus vos prescreve acerca da herança de vossos filhos. Daí ao varão a parte de 2 filhas. Se apenas houver filhas, e estas forem mais de 2, corresponder-lhes-á 2/3 do legado e, se houver apenas uma, esta receberá a metade. Quanto aos pais do falecido, a cada um caberá a 6ª parte do legado, se ele deixar um filho. Porém, se não deixar, prole e a seus pais corresponder a herança, a mãe caberá 1/3. Mas se o falecido tiver irmãos, corresponderá à mãe 1/6, depois de pagas as doações e dívidas. É certo que vós ignorais quais sejam os que estão mais próximos de vós, quanto ao benefício, quer sejam vossos pais ou vossos filhos. Isto é uma prescrição de Deus, porque Ele é sapiente, prudentíssimo. De tudo quanto deixarem as vossas esposas, corresponder-vos-á a metade, desde que elas não tenham tido prole. Porém, se a tiverem, só vos corresponderá a 4ª parte de tudo quanto deixardes, se não tiverdes prole. Porém, se a tiverdes, só lhes corresponderá a 8ª parte de tudo quanto deixardes, depois de pagas as doações e dívidas. Se um falecido, homem ou mulher, em estado de calala,
deixar herança e tiver um irmão ou uma irmã, receberá cada um deles a sexta parte. Porém, se forem mais, coerdarão a terça parte, depois de pagas as doações e dívidas, sem prejudicar ninguém. Isto é uma prescrição de Deus, porque Ele é tolerante, sapientíssimo. Tais são os preceitos de Deus. Aqueles que obedecerem a Deus e ao seu mensageiro, Ele os introduzirá em jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Tal será o magnífico benefício. Ao contrário, quem desobedecer a Deus e ao seu mensageiro, profanando os seus preceitos, Ele o introduzirá no fogo infernal, onde permanecerá eternamente, e sofrerá um castigo ignominioso. Quanto àquelas, dentre vossas mulheres, que tenham incorrido em adultério, apelai para 4 testemunhas, dentre os vossos, e se estas o confirmarem, confinai-as em suas casas, até que lhes chegue a morte ou que Deus lhes trece um novo destino. E aqueles, dentre vós, que o cometerem, homens e mulheres, puni-os. Porém, caso se arrependam e se corrijam, deixai-os tranquilos, porque Deus é remissório, misericordiosíssimo. A absolvição de Deus recai tão somente sobre aqueles que cometem um mal, por ignorância, e logo se arrependem. A esses, Deus absolve, porque é sapiente, prudentíssimo. A absolvição não alcançará aqueles que cometerem obscenidades até a hora da morte, mesmo que nessa hora alguém, dentre eles, diga: agora me arrependo. E tampouco alcançará os que morrerem na incredulidade, pois para eles destinamos um doloroso castigo. Ó fiéis, não vos é permitido herdar as mulheres, contra a vontade delas, nem as atormentar, com os fim de vos apoderardes de uma parte daquilo que as tenhais dotado, a menos que elas tenham cometido comprovada obscenidade. E harmonizai-vos entre elas, pois se as menosprezardes, podereis estar depreciando seres que Deus dotou de muitas virtudes. Se desejardes trocar da esposa, tendo-o adotado com um quintal, não lhe o diminuais em nada. Tomá-lo-íeis de volta, com uma falsa imputação e um delito flagrante? E como podeis tomá-lo de volta depois de haverdes convivido com elas íntima e mutuamente, se elas tiveram, de vós, um compromisso solene? Não vos caseis com as mulheres que desposaram os vossos pais, salvo o fato consumado, anteriormente, porque é uma obscenidade, uma abominação e um péssimo exemplo. Está-vos vedado casar com vossas mães, vossas filhas, vossas irmãs, vossas tias paternas e maternas, vossas sobrinhas, vossas nutrizes, vossas irmãs de leite, vossas sogras, vossas enteadas, as que estão sob vossa tutela, filhas das mulheres com quem tenhais coabitado. Porém, se não houverdes tido relações com elas, não sereis recriminados por desposá-las. Também vos está vedado casar com as vossas noras, esposas dos vossos filhos carnais, bem como unir-vos, em matrimônio, com 2 irmãs, salvo o fato consumado, anteriormente. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Também vos está vedado desposar as mulheres casadas, salvo as que tendes à mão. Tal é a lei que Deus vos impõe. Porém, fora do mencionado, está-vos permitido procurar, munidos de vossos bens, esposas castas e não licenciosas. Dotai convenientemente aquelas com quem casardes, porque é um dever. Contudo, não sereis recriminados, se fizerdes ou receberdes concessões, fora do que prescreve a lei, porque Deus é sapiente, prudentíssimo. E quem, dentre vós, não possuir recursos suficientes para casar-se com as fiéis livres, poderá fazê-lo com uma crédula, dentre vossas cativas fiéis, porque Deus é quem melhor conhece a vossa fé. Procedeis uns dos outros. Casai com elas, com a permissão dos seus amós, e dotai-as convenientemente, desde que sejam castas, não licenciosas e não tenham amantes. Contudo, uma vez casadas, e incorrerem em adultério, sofrerão só a metade do castigo que corresponder às livres. Isso,
para quem de vós temer cair em pecado. Mas se esperardes, será melhor. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Deus tenciona elucidar-vos os seus preceitos, iluminar-vos, segundo as tradições dos vossos antepassados, e absolver-vos, porque é sapiente, prudentíssimo. Deus deseja absolver-vos. Porém, os que seguem os desejos vãos anseiam vos desviar profundamente. E Deus deseja aliviar-vos o fardo, porque o homem foi criado débil. Ó fiéis, não consumais reciprocamente os vossos bens, por vaidades, realizai comércio de mútuo consentimento e não cometais suicídio, porque Deus é misericordioso para convosco. Aquele que tal fizer, perversa e iniquamente, introduzi-lo-emos no fogo infernal, porque isso é fácil a Deus. Se evitardes os grandes pecados, que vos estão proibidos, absorver-vos-emos das vossas faltas e vos proporcionaremos digna entrada, no paraíso. Não ambicioneis aquilo com que Deus agraciou uns, mais do que aquilo com que agraciou outros, porque aos homens lhes corresponderá aquilo que ganharem. Assim, também as mulheres terão aquilo que ganharem. Rogai a Deus que vos conceda a sua graça, porque Deus é onisciente. A cada qual instituímos a herança de uma parte do que tenham deixado seus pais e parentes. Concedei, a quem vossas mãos se comprometeram, o seu quinhão, porque Deus é testemunha de tudo. Os homens são os protetores das mulheres, porque Deus dotou uns com mais força do que as outras, e pelo seu sustento do seu pecúlio. As boas esposas são as devotas, que guardam, na ausência do marido, o segredo que Deus ordenou que fosse guardado. Quanto àquelas, de quem suspeitais deslealdade, admoestai-as, na primeira vez, abandonai os seus leitos, na segunda vez, e castigai-as, na terceira vez. Porém, se vos obedecerem, não procureis meios contra elas. Sabei que Deus é excelso, magnânimo. E se temerdes desacordo entre ambos, esposo e esposa, apelai para um árbitro da família dele e outro da dela. Se ambos desejarem reconciliar-se, Deus reconciliará, porque é sapiente, inteiradíssimo. Adorai a Deus e não lhe atribuais parceiros. Tratai com benevolência vossos pais e parentes, os órfãos, os necessitados, o vizinho próximo, o vizinho estranho, o companheiro, o viajante e os vossos servos, porque Deus não estima arrogante e jactancioso algum. Quanto àqueles que são avarentos e recomendam aos demais a avareza, e ocultam o que Deus lhes concedeu da sua graça, saibam que destinamos um castigo ignominioso para os incrédulos. Tampouco Deus aprecia os que distribuem ostensivamente os seus bens e não creem em Deus, nem no dia do juízo final, além de terem Satanás por companheiro. Que pésimo companheiro! Que teriam eles a temer, se crescem em Deus e no dia do juízo final, e fizessem caridade, com aquilo com que Deus os agraciou, uma vez que Deus bem os conhece. Deus não frustrará ninguém, nem mesmo no equivalente ao peso de um átomo. Por outra, multiplicará toda a boa ação e concederá, de sua parte, uma magnífica recompensa. Que será deles, quando apresentarmos uma testemunha de cada nação e te designarmos, ó Mohamed, testemunha contra eles? Nesse dia, os incrédulos, que desobedeceram ao mensageiro, ansiarão para que sejam nivelados com a terra, mas saibam que nada podem ocultar de Deus. Ó fiéis, não vos deis a oração, quando vos achardes ébrios, até que saibais o que dizeis, nem quando estiverdes polutos pelo dever conjugal, salvo se vos achardes em viagem, até que vos tenhais higienizado. Se estiverdes enfermos ou em viagem, ou se algum de vós acabar de fazer a sua necessidade, ou se tiverdes contato com mulheres, sem terdes encontrado água, recorrei à terra limpa e passai, as mãos com a terra, em vossos rostos e mãos. Sabei que Deus é remissório, indulgentíssimo.
Não tens reparado naqueles que foram agraciados com uma parte do livro e trocam a retidão pelo erro, procurando desviar-vos da senda reta? Entretanto, Deus conhece, melhor do que ninguém, os vossos inimigos. Basta Deus por protetor, e basta Deus por socorredor. Entre os judeus, há aqueles que deturpam as palavras, quanto ao seu significado. Dizem: ouvimos e nos rebelamos. Dizem ainda: esmagaira musmain, varraina, distorcendo-lhes, assim, os sentidos, difamando a religião. Porém, se tivessem dito: ouvimos e obedecemos. Escuta-nos e digna-nos com a tua atenção, Anzurna em vez de Raina. Teria sido melhor e mais propício para eles. Porém, Deus os amaldiçoa por sua perfídia, porque não creem, senão pouquíssimos deles. Ó adeptos do livro, crede no que vos revelamos, coisa que bem corrobora o que tendes, antes que desfiguremos os rostos de alguns, ou que os amaldiçoemos, tal como amaldiçoamos os profanadores do sábado, para que a sentença de Deus seja executada. Deus jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros, porém, fora disso, perdoa a quem lhe apraz. Quem atribuir parceiros a Deus cometerá um pecado ignominioso. Não reparaste naqueles que se jactam de puros? Qual? Deus purifica quem lhe apraz e não os frustra, no mínimo que seja. Hola como forjan mentiras acerca de Daes. Isso, só por si só, é um verdadeiro delito. Não reparaste naqueles que foram agraciados com uma parte do livro? Creem em feitiçaria e no sedutor, e dizem dos incrédulos: estes estão mais bem encaminhados do que os fiéis. São aqueles a quem Deus amaldiçoou e, a quem Deus amaldiçoar, jamais encontrará socorredor. Possuem, acaso, uma parte do domínio? Se a possuíssem, dela não dariam a seus semelhantes, nem a mais ínfima partícula. Ou invejam seus semelhantes por causa do que Deus lhes concedeu de sua graça. Já tínhamos concedido à família de Abraão o livro, a sabedoria, além de lhe proporcionarmos um poderoso reino. Entre eles, aos que nele acreditaram, bem como os que repudiaram. E o inferno é suficiente como Tártaro. Quanto àqueles que negam os nossos versículos, introduzi-los-emos no fogo infernal. Cada vez que a sua pele se tiver queimado, trocá-la-emos por outra, para que experimentem mais e mais o suplício. Sabei que Deus é poderoso, prudentíssimo. Quanto aos fiéis, que praticam o bem, introduzi-lo-emos em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente, onde terão esposas imaculadas, e os faremos desfrutar de uma densa sombra. Deus manda restituir a seu dono o que vos está confiado. Quando julgardes vossos semelhantes, fazei-o equidade. Quão excelente é isso a que Deus vos exorta! Ele é oniouvinte, onividente. Ó fiéis, obedecei a Deus, ao mensageiro e às autoridades, dentre vós. Se disputardes sobre qualquer questão, recorrei a Deus e ao mensageiro, se crerdes em Deus e no dia do juízo final, porque isso vos será preferível e de melhor alvitre. Não reparaste naqueles que declaram que creem no que te foi revelado e no que foi revelado antes de ti, recorrendo, em seus julgamentos, ao sedutor, sendo que lhes foi ordenado rejeitá-lo? Porém, Satanás quer desviá-los profundamente. E quando lhes for dito: aproximai-vos do que Deus revelou, e do mensageiro, verás os hipócritas afastarem-se de ti desdenhosamente. Que será deles, quando os açoitar um infortúnio, por causa do que cometeram as suas mãos? Então, recorrerão a ti, julgando por Deus e clamando: só temos ansiado o bem e a concórdia. São aqueles, cujos segredos dos corações Deus bem conhece. Evita-os, porém exorta-os e fala-lhes com palavras que invadam os seus ânimos. Jamais enviaríamos um mensageiro que não devesse ser obedecido, com a anuência de Deus.
Se, quando se condenaram, tivessem recorrido a ti e houvessem implorado o perdão de Deus, e o mensageiro tivesse pedido perdão por eles, encontrariam Deus, remissório, misericordiosíssimo. ¿Cuál? Por teu Senhor, não crerão até que te tomem por juiz de suas dissensões e não objetem ao que tu tenhas sentenciado. Então, submeter-se-ão a ti espontaneamente. Porém, se lhes tivéssemos prescrito, sacrificai-vos e abandonai os vossos lares, não o teriam feito, senão poucos deles. Porém, se tivessem feito o que lhes foi prescrito, quão melhor teria sido para eles e para o fortalecimento da sua fé. E, então, ter-lhes-íamos concedido a nossa magnífica recompensa, e tê-los-íamos encaminhado pela senda reta. Aqueles que obedecem a Deus e ao mensageiro, contar-se-ão entre os agraciados por Deus, profetas, verazes, mártires e virtuosos. Que excelentes companheiros serão! Tal é a benignidade de Deus. E basta Deus, que é sapientíssimo. Ó fiéis, ficai prevenidos contra o adversário, e avançai por destacamentos, ou avançai em massa. Entre vós, há alguns retardatários que, ao tomarem conhecimento de que sofrestes um revés, dizem: Deus nos agraciou, por não estarmos presentes com eles. Porém, se vos chegasse uma graça de Deus, diriam, como se não existisse vínculo algum entre vós e eles. Oxalá tivéssemos estado com eles, assim teríamos logrado um magnífico benefício. Que combatam pela causa de Deus aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura, porque a quem combater pela causa de Deus, quer sucumba, quer vença, concederemos magnífica recompensa. E o que vos impede de combater pela causa de Deus e dos indefesos, homens, mulheres e crianças? Que dizem: Ó Senhor nosso, tira-nos desta cidade, Maca, cujos habitantes são opressores. Designa-nos, de tua parte, um protetor e um socorredor. Os fiéis combatem pela causa de Deus. Os incrédulos, ao contrário, combatem pela do sedutor. Combatei, pois, os aliados de Satanás, porque a angústia de Satanás é débil. Não reparaste naqueles, aos quais foi dito: contende as vossas mãos, observai a oração e pagai o zakat? Mas quando lhes foi prescrita a luta, eis que grande parte deles temeu as pessoas, tanto ou mais que a Deus, dizendo: Ó Senhor nosso, por que nos prescreves a luta? Por que não nos concedes um pouco mais de trégua? Dize-lhes: o gozo terreno é transitório. Em verdade, o da outra vida é preferível para o temente. Sabei que não sereis frustrados, no mínimo que seja. Onde quer que vos encontrardes, a morte vos alcançará, ainda que vos guardeis em fortalezas inexpugnáveis. Quanto aos hipócritas, se os alcança uma aventura, dizem: isto provém de ti. Dize-lhes: tudo emana de Deus. Que sucede a esta gente, que não compreende o que lhe é dito? Toda aventura que te ocorra, ó homem, emana de Deus, mas toda a desventura que te açoita provém de ti. Enviamos-te, ó Mohamed, como mensageiro da humanidade, e Deus é suficiente testemunha disto. Quem obedecer ao mensageiro obedecerá a Deus, mas quem se rebelar, saiba que não te enviamos para lhe seres guardião. Eles juram-te obediência. Porém, quando se retiram da tua presença, uma parte deles planeja, durante a noite, fazer o contrário do que disseste. Mas, a verdade é que, Deus registra tudo quanto, durante a noite, confabulam. Opõe-te, pois, a Ele e encomenda-te a Deus, porque Ele é para ti suficiente guardião. Não meditam, acaso, no Alcorão? Se fosse de outra origem, que não de Deus, haveria nele muitas discrepâncias. Ao tomarem, os hipócritas, conhecimento de qualquer rumor, quer seja de tranquilidade ou de temor, divulgam-no espalhafatosamente. Porém, se o transmitissem ao mensageiro ou às suas autoridades,
Os discernidores, entre eles, saberiam analisá-lo. Não fosse pela graça de Deus e pela sua misericórdia para convosco, salvo poucos, teríeis todos seguido Satanás. Luta, pois, pela causa de Deus, porque tu és somente responsável por ti mesmo, e esforça-te em estimular os fiéis. Quisesse Deus, conteria a fúria dos incrédulos, porque Deus é mais poderoso, ainda, e mais punidor. Quem interceder em favor de uma causa nobre participará dela. Por outra, quem interceder em favor de um ignóbil princípio, igualmente participará dele, e Deus tem poder sobre tudo. Quando fordes saudados cortesmente, respondei com cortesia maior ou, pelo menos, igual, porque Deus leva em conta todas as circunstâncias. Deus, não há mais divindade além de Ele. Ele vos congregará para o indubitável dia da ressurreição. Quem é mais leal do que Deus, quanto ao que diz? Por que vos dividistes em dois grupos a respeito dos hipócritas, uma vez que Deus os reprovou pelo que perpetraram? Pretendeis orientar quem Deus desvia? Jamais encontrarás senda alguma para aquele a quem Deus desvia. Anseiam, os hipócritas, que renegueis, como renegaram eles, para que sejais todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente, até que tenham migrado pela causa de Deus. Porém, se rebelarem, capturai-os então, matai-os, onde quer que os acheis, e não tomeis a nenhum deles por confidente nem por socorredor, exceto aqueles que se refugiarem em um povo, entre o qual e vós exista uma aliança, ou os que, apresentando-se a vós, estejam em dúvida quanto ao combater-vos ou combater a sua própria gente. Se Deus tivesse querido, tê-lo-se-ia feito prevalecer sobre vós, e seguramente, ter-vo-iam combatido. Porém, se eles se retirarem, não vos combaterem e vos propuserem a paz, sabei que Deus não vos faculta combatê-los. Encontrareis outros que intentarão ganhar a vossa confiança, bem como a de seu povo. Toda a vez que forem chamados à intriga, nela sucumbirão. Se não ficarem neutros, em relação a vós, nem vos propuserem a paz, nem tampouco contiverem as suas mãos, capturai-os e matai-os, onde quer que os acheis, porque sobre isto vos concedemos autoridade absoluta. Não é dado, a um fiel, matar outro fiel, salvo involuntariamente. E quem, por engano, matar um fiel, deverá libertar um escravo fiel e pagar compensação à família do morto, a não ser que ésta se disponha a perdoá-lo. Se, a vítima, for fiel, de um povo adversário do vosso, impõe-se a libertação de um escravo fiel. Porém, se pertence a um povo aliado, impõe-se o pagamento de uma indenização à família e a manumissão de um escravo fiel. Contudo, quem não estiver em condições de fazê-lo, deverá jejuar 2 meses consecutivos, como penitência imposta por Deus, porque Ele é sapiente, prudentíssimo. Quem matar, intencionalmente, um fiel, seu castigo será o inferno, onde permanecerá eternamente. Deus o abominará, amaldiçoá-lo-á e lhe preparará um severo castigo. Ó fiéis, quando viajardes pela causa de Deus, sede ponderados, não digais, a quem vos propõe a paz, tu não é fiel, com o intento de auferirdes, matando e despojando, a transitória fortuna da vida terrena. Sabei que Deus vos tem reservado numerosas fortunas. Vós éreis como eles, em outros tempos, porém Deus vo agraciou, com o Islã. Meditai, pois, porque Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Os fiéis, que, sem razão fundada, permanecem em suas casas, jamais se equiparam àqueles que sacrificam os seus bens e suas vidas pela causa de Deus. Ele concede maior dignidade àqueles que sacrificam os seus bens e suas vidas do que aos que permanecem, em suas casas. Embora Deus prometa a todos, os fiéis, o bem, sempre confere aos combatentes uma recompensa superior à dos que permanecem, em suas casas. Graduação,
indulgência e misericórdia são concedidas por ele, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Aqueles a quem os anjos arrancarem a vida, em estado de iniquidade, dizendo: em que condições estáveis? Dirão: estávamos subjugados, na terra, de Maca. Dir-lhes-ão os anjos: acaso, a terra de Deus não era bastante ampla para que migrasseis? Tais pessoas terão o inferno por morada. Que pésimo destino. Excetuam-se os inválidos, quer sejam homens, mulheres ou crianças, que carecem de recursos ou não podem encaminhar-se por senda alguma. A estes, quiçá Deus os indulte, porque é remissório, indulgentíssimo. Mas quem migrar pela causa de Deus, achará, na terra, amplos e espaçosos refúgios. E quem abandonar seu lar, migrando pela causa de Deus e de seu mensageiro, e for surpreendido pela morte, sua recompensa caberá a Deus, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Quanto viajantes pela terra não sereis recriminados por abreviardes as orações, temendo que vos ataquem os incrédulos. Em verdade, eles são vossos inimigos declarados. Quando estiveres entre eles e os convocares a observarem a oração, ó mensageiro, que uma parte deles tome de suas armas e a pratique contigo. E, quando se prostrarem, que a outra se poste na retaguarda. Ao concluírem, que se retire e se ponha de guarda e suceda-lhe a parte que não tiver orado, ainda, e que reze contigo. Que não precavenham e levem suas armas, porque os incrédulos ansiarão para que negligencieis as vossas armas e provisões, a fim de vos atacarem de surpresa. Tampouco sereis recriminados se depuserdes as armas quando a chuva a isso vos obriga, ou estiverdes enfermos, mas tomai vossas precauções. Sem dúvida, Deus destina aos incrédulos um castigo ignominioso. E quando tiverdes concluído a oração, mencionai Deus, quer estejais de pé, sentados ou deitados. Porém, quando estiverdes fora de perigo, observai a devida oração, porque ela é uma obrigação, prescrita aos fiéis para ser cumprida em seu devido tempo. E não desfaleçais na perseguição ao inimigo, porque, se sofrerdes, eles sofrerão tanto quanto vós. Porém, vós podeis esperar de Deus o que eles não esperam. Sabei que Deus é sapiente, prudentíssimo. Realmente, revelamos-te o livro, a fim de que julgues entre os humanos, segundo o que Deus te ensinou. Não sejas defensor dos pérfidos. Implora o perdão de Deus, porque Ele é indulgente, misericordiosíssimo. Não advogues por aqueles que enganaram a si mesmos, porque Deus não aprecia o pérfido, pecador. Eles se ocultam das pessoas, não podendo, contudo, ocultar-se de Deus, porque Deus está presente com eles. Quando, à noite, discorrem sobre o que ele desagrada. Deus está inteirado de tudo quanto fazem. Eis que vós, na vida terrena, advogastes por eles. Quem advogará por eles, ante Deus, no dia da ressurreição, ou quem será seu defensor? E quem cometer uma má ação ou se condenar e, em seguida, arrependido, implorar o perdão de Deus, sem dúvida achá-lo-á indulgente, misericordiosíssimo. Quem cometer um pecado, fá-lo-á em prejuízo próprio, porque Deus é sapiente, prudentíssimo. Quem cometer uma fala ou um pecado, e os imputar a um inocente, sobrecarregar-se-á com uma falsa imputação e um delito flagrante. Não fosse pela graça de Deus e por sua misericórdia para contigo, uma parte deles teria conseguido desviar-te, quando com isso não fariam mais do que desviarem-se a si mesmos, sendo que em nada poderiam prejudicar-te. Deus revelou-te o livro e a prudência e ensinou-te o que ignoravas, porque a sua graça para contigo é infinita. Não há utilidade alguma na maioria dos seus colóquios, salvo nos que recomendam a caridade, a benevolência e a concórdia entre os homens. A quem assim proceder, com a intenção de comprazer a Deus, agraciá-lo-emos com uma magnífica recompensa.
A quem combater o mensageiro, depois de haver sido evidenciada a orientação, seguindo outro caminho que não o dos fiéis, abandoná-lo-emos em seu erro e introduziremos no inferno. ¡Qué pésimo destino! Deus jamais perdoará quem lhe atribuir parceiros, conquanto perdoe os outros pecados, a quem lhe apraz. Quem atribuir parceiros a Deus desviar-se-á profundamente. Não invocam, em vez de ele, a não ser deidades femininas, e, com isso invocam o rebelde Satanás. Que Deus amaldiçoou. Ele, Satanás, disse: Juro que me apoderarei de uma parte determinada dos teus servos, a qual desviarei, fazendo-lhes falsas promessas. Ordenar-lhes-ei cercear as orelhas do gado e os incitarei a desfigurar a criação de Deus. Porém, quem tomar Satanás por protetor, em vez de Deus, ter-se-á perdido manifestamente. Porquanto, ele lhes promete e os ilude. Entretanto, as promessas de Satanás só causam decepções. A morada dele será o inferno, do qual não acharão escapatória. Quanto aos fiéis, que praticam o bem, introduzi-lo-emos em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. A promessa de Deus é inexorável. E quem é mais leal do que Deus no que assevera? Isso não é segundo os vossos desejos, nem segundo os desejos dos adeptos do livro. Quem cometer algum mal receberá o que tiver merecido e, afora Deus, não achará protetor, nem defensor. Aqueles que praticarem o bem, sejam homens ou mulheres, e forem fiéis, entrarão no paraíso e não serão defraudados, no mínimo que seja. E quem melhor professa a religião do que quem se submete a Deus, é praticante do bem e segue a crença de Abraão, o monoteísta? Ó próprio, Deus elegeu Abraão por fiel amigo. A Deus pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Deus abrange todas as coisas. Consultar-te-ão acerca das mulheres, dize-lhes: Deus vos instruiu a respeito delas, assim como acerca do que vos é ditado no livro, referente às mulheres órfãos, as quais não entregais o que lhes é destinado, embora tencioneis desposá-las. O mesmo, diga-se, com relação às crianças que são oprimidas. Sede justos para com os órfãos. Sabei que de tudo o bem que fizerdes, Deus estará inteirado. Se uma mulher notar indiferença ou menosprezo por parte de seu marido, não há mal em se reconciliarem amigavelmente, porque a concórdia é o melhor, apesar de o ser humano, por natureza, ser propenso à avareza. Se praticardes o bem e temerdes a Deus, sabei que Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Não podereis, jamais, ser equitativos com vossas esposas, ainda que nisso vos empenheis. Por essa razão, não declineis demasiadamente uma delas, deixando-a como se estivesse abandonada. Porém, se vos reconciliardes e temerdes, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Todavia, se eles se separarem, Deus enriquecerá cada qual da sua abundância, porque é munificente, prudentíssimo. A Deus pertence tudo quanto há nos céus e na terra. Tínhamos recomendado àqueles a quem foi concedido o livro, antes de vós, assim como também a vós, que temesseis a Deus. Porém, se o renegardes, sabei que a Deus pertence tudo quanto há nos céus e na terra. Deus é sempre absoluto, laudabilíssimo. A Deus pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Ele é suficiente guardião. Ó humanos, se Ele quisesse, far-vos-ia desaparecer e vos substituiria por outros seres, porque Deus tem bastante poder para isso. Quem ansiar pela recompensa deste mundo saiba que Deus possui tanto a recompensa deste mundo, como do outro, pois é oniouvinte, onividente. Ó fiéis, sede firmes em observardes a justiça, atuando de testemunhas, por amor a Deus, ainda que o testemunho seja contra vós mesmos, contra os vossos pais ou contra os vossos parentes, seja contra vós mesmos, contra os vossos pais ou contra os vossos parentes, seja o acusado rico ou pobre,
porque a Deus incumbe protegê-los. Portanto, não sigais os vossos caprichos, para não serdes injustos. E se falseardes o vosso testemunho ou vos recusardes a prestá-lo, sabei que Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Ó fiéis, crede em Deus, em seu mensageiro, no livro que ele lhe revelou e no livro que havia sido revelado anteriormente. Em verdade, quem renegar Deus, seus anjos, seus livros, seus mensageiros e o dia do juízo final, desviar-se-á profundamente. Quanto àqueles que creem e, em seguida, negam, voltam a crer e depois renegam, aumentando assim a sua descrença, é inadmissível que Deus os perdoe ou os guie por senda alguma. Adverte os hipócritas de que sofrerão um doloroso castigo. Aqueles que tomam por confidentes os incrédulos em vez dos fiéis, pretendem, porventura, obter deles a glória? Sabei que a glória pertence integralmente a Deus. Por certo que ele vos instruiu, no livro, e de quando notardes que blasfemam, que escarnecem os versículos de Deus, não vos senteis com eles, até que mudem de conversa. Porque, se assim não fizerdes, sereis seus cúmplices. Deus reunirá, no inferno, todos os hipócritas e incrédulos, que vos espreitam e dizem, quando Deus vos concede uma vitória. Acaso não estávamos convosco? Por outra, se a vitória tivesse cabido aos incrédulos, dir-lhe-iam: acaso não estávamos em vantagem sobre vós, protegendo-vos dos fiéis? Deus os julgará, no dia da ressurreição, e jamais concederá supremacia aos incrédulos em relação aos fiéis. Os hipócritas pretendem enganar Deus, porém, ele os enganará, por isso. Quando se dispões a orar, fazem-no com indolência, sem serem vistos pelas pessoas, e pouco mencionam Deus. Eles estão, vacilantes, entre os dois grupos, nem estão com este, nem com aquele. Porém, jamais encontrarás senda alguma, para aquele que Deus desviar, por tal merecerem. Ó fiéis, não tomeis aos incrédulos por confidentes, em vez dos que creem. Desejais proporcionar a Deus provas evidentes contra vós? Os hipócritas ocuparão o ínfimo piso do inferno e jamais lhes encontrarás socorredor algum. Salvo aqueles que se arrependerem, se emendarem, se apegarem a Deus e consagrarem a sua religião a Ele. Estes contar-se-ão, assim, entre os fiéis, e Deus lhes concederá uma magnífica recompensa. Que interesse terá Deus em castigar-vos, se sois agradecidos e fiéis? Ele é retribuidor, sapientíssimo. Deus não aprecia que sejam proferidas palavras maldosas publicamente, salvo por alguém que tenha sido injustiçado. Sabei que Deus é oniovinte, onisciente. Quer pratiqueis o bem, oculta ou manifestamente, quer perdoeis o mal, sabei que Deus é onipotente, indulgentíssimo. Aqueles que não creem em Deus e em seus mensageiros, pretendendo cortar os vínculos entre Deus e seus mensageiros, e dizem: cremos em alguns e negamos outros, intentando com isso achar uma saída. São os verdadeiros incrédulos. Porém, preparamos para eles um castigo ignominioso. Quanto àqueles que creem em Deus e em seus mensageiros, e não fazem distinção entre nenhum deles, Deus lhes concederá as suas devidas recompensas, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Os adeptos do livro pedem-te que lhes faças descer um livro do céu. Já haviam pedido a Moisés algo superior a isso, quando lhe disseram: mostra-nos claramente Deus. Por isso, a centelha os fulminou, por sua iniquidade. E, mesmo, depois de receberem as evidências, adoraram o bezerro, e nós os perdoamos, e concedemos a Moisés uma autoridade evidente. E elevamos o monte por cima deles, pelo ato de seu pacto, e lhes dissemos: entrai pelo pórtico da cidade, prostrando-vos, e também lhes dissemos: não profaneis o sábado. E obtivemos deles um compromisso solene. Porém, fizemo-los sofrer as consequências, por terem quebrado o pacto,
por negaremos versículos de Deus, por matarem iniquamente os profetas, e por dizerem: nossos corações estão insensíveis. Todavia, Deus lhes obliterou os corações, por causa perfídias. Em quão pouco acreditam. E por blasfemare me dicerem graves calúnias acerca de Maria. E por dizerem: matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam, quanto a isso, estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Outrosim, Deus fê-lo ascender até ele, porque é poderoso, prudentíssimo. Nenhum dos adeptos do livro deixará de acreditar nele, Jesus, antes da sua morte, que, no dia da ressurreição, testemunhará contra eles. E pela iniquidade dos judeus, ao tentarem desviar os demais da senda de Deus, vedamos-lhes algumas coisas, boas, que lhes eram lícitas. E por praticarem a usura, sendo que isso lhes estava proibido, e por usurparem os bens alheios com falsas pretensões. E preparamos para os incrédulos, dentre eles, um doloroso castigo. Quanto aos sábios, dentre eles, bem como aos fiéis, que creem tanto no que te foi revelado como no que foi revelado antes de ti, que são observantes da oração, pagadores do zakat, crentes em Deus e no dia do juízo final, premiá-los-emos com magnífica recompensa. Inspiramos-te, assim como inspiramos Noé e os profetas que o sucederam. Assim, também, inspiramos Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e as tribos, Jesus, Jó, Jonas, Arão, Salomão, e concedemos os salmos a Davi. E enviamos alguns mensageiros, que te mencionamos, e outros, que não te mencionamos. E Deus falou a Moisés diretamente. Foram mensageiros alviçareiros e admoestadores, para que os humanos não tivessem argumento algum ante Deus, depois do envio deles, pois Deus é poderoso, prudentíssimo. Deus atesta que o que te revelou, revelou-te de sua sapiência, assim como os anjos também o atestam. E basta Deus por testemunha disso. Aqueles que rejeitaram a fé e desviaram os demais da senda de Deus, desviaram-se profundamente. Quanto àqueles que rejeitaram a fé e cometeram injustiças, Deus nunca os perdoará, nem os orientará a qualquer caminho, a não ser o do inferno, onde morarão eternamente, porque isso é fácil para Deus. Ó humanos, por certo que vos chegou o mensageiro com a verdade de vosso Senhor. Crede, pois, nele, que será melhor para vós. Porém, se descrerdes, sabei que a Deus pertence tudo quanto existe nos céus e na terra e que ele é sapiente, prudentíssimo. Ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião e não digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Deus e seu Verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, em Deus e em seus mensageiros e digais: Trindade, abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Deus é uno. Glorificado seja. Longe está a hipótese de ter tido um filho. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Deus é mais do que suficiente guardião. O Messias não desdenha ser um servo de Deus, assim como tampouco o fizeram os anjos próximos de Deus. Mas, quanto àqueles que desdenharam a sua adoração e se ensoberbeceram, ele os congregará a todos ante si. Quanto aos fiéis que praticarem o bem, Deus lhes retribuirá com recompensas e os acrescentará de sua graça. Quanto àqueles que desdenharem a sua adoração e se ensoberbecerem, ele os castigará dolorosamente e não acharão, além de Deus, protetor, nem defensor algum. Ó humanos, já vos chegou uma prova convincente, do vosso Senhor,
e vos enviamos uma translúcida luz. Aqueles que creem em Deus, e a Ele se apegam, introduzi-los-á em sua misericórdia e sua graça, e os encaminhará até Ele, por meio da senda reta. Consultar-te-ão a respeito da herança de um falecido, em estado de calá-la. Dir-lhes-ás, Deus já vos instruiu a este respeito. Se uma pessoa morrer, sem ter deixado prole e tiver uma irmã, corresponderá a metade de tudo quanto deixe, e se ela morrer, ele herdará dela, uma vez que esta não deixe filhos. Porém, se ele tiver 2 irmãs, estas herdarão 2/3 do que ele deixar, e se houver irmãos e irmãs, corresponderá ao varão a parte de 2 mulheres. Deus vô-lo esclarece, para que não vos desvieis, porque é onisciente.